Considerados por muitos o maior clássico paulista, Corinthians e Palmeiras entram em campo hoje para definir mais um título, dessa vez o do Campeonato Paulista de 2020, ou já decidiram, se você está vendo esse vídeo no futuro. Então nada mais justo do que o Tripleta voltar e contar para vocês essa história que completou este ano 103 anos. Mais precisamente no dia 6 de maio de 1917, as equipes entraram em campo pela primeira vez lá no antigo Palestra Itália. Apesar de anteriormente já existir um campeonato paulista, a Liga Paulista de Futebol que organizava na época, ela não aceitava muito bem que times que não fossem da elite participassem do campeonato. Então foi só a partir de 1917 que a Associação Paulista de Desportos Atléticos travou lá uma briga e conseguiu unificar o campeonato, que hoje é a Federação Paulista que a gente conhece, e conseguiu juntar os clubes grandes de São Paulo numa competição. Naquela tarde de maio, os alviverdes levaram a melhor e viram Caetano Izzo marcar não só o primeiro, mas como todos os gols da vitória do Palmeiras por 3-0. Naquele Campeonato Paulista, os times não voltaram a se encontrar, o Palmeiras foi vice-campeão e o Corinthians ficou em terceiro lugar. O campeão daquele ano de 1917 foi o paulistano. E um fato muito curioso aconteceu no ano seguinte, em 1918, que deu início para toda essa rivalidade. Os jogadores do Corinthians estavam almoçando quando, de repente, um osso foi atirado pelos jogadores do Palmeiras pela janela, estilhaçou toda a janela e estava escrito: "O Corinthians é canja para o Palestra". Mano, eu acho essa história maravilhosa. Mas os corintianos quiseram dar o troco e mandaram o osso de volta para os palmeirenses com a frase: "Esse osso era para a canja, mas não cozinhou por ser duro demais". Gente, que história maravilhosa. Sério, não tem como começar melhor uma rivalidade. Ao longo de todos esses anos de rivalidade, as equipes se encontraram muitas vezes em finais. Mas para citar algumas delas, acho que as mais importantes e as mais marcantes aí ao longo dos anos, a gente pode começar pelo Palmeiras, que foi a primeira final protagonizada entre as duas equipes em 1936 pelo Paulistão. Na época, o campeonato era dividido entre 2 turnos e a final era entre o vencedor de cada um. Mas o Palmeiras levou a melhor e venceu por 2-1. Os gols foram marcados por Luizinho e Moacir para o Verdão e o Filó, grande Filó, descontou para os corintianos. Ainda vale destacar a final de 74, né? Palmeiras, comandado por Dudu e Ademir da Guia, venceram o Corinthians de Rivelino e Zé Maria, que já estava há 20 anos na fila sem conquistar o estadual, gente. E claro que outro título que não pode faltar aí nessa lista do Verdão é o Campeonato Paulista de 1933, que o Verdão conquistou, comandado por ele, Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians tinha vencido o jogo de ida por 1-0, mas na volta o Palmeiras surpreendeu lá no Morumbi e venceu por 4-0 com direito a gol de pênalti do Evair no último minuto. Esse título ainda quebrou o tabu, então, cara, vocês imaginam a festa que foi, né? Já pelo lado do Corinthians, a gente não pode esquecer da taça 4º centenário. Sério, eu particularmente adoro essa história. Sob o comando de Oswaldo Brandão, o Timão teve um de seus melhores esquadrões da história, com Luizinho, Cláudio, Baltazar, Gilmar e Roberto. No meu, no seu, no nosso Pacaembu, Corinthians e Palmeiras empataram por 1-1, mas foi o suficiente para o Alvinegro se sagrar campeão. Nessa lista aí a gente não pode esquecer do Paulista de 1995, né? O título do Corinthians em cima do Palmeiras foi decidido na prorrogação, com o gol de Elivelton vencendo a partida por 2-1. E, gente, também teve a final de 1999, né? Que teve as emblemáticas embaixadinhas do Edilson Capetinha. Inclusive, foi nesse jogo que o Paulo Nunes deu uma declaração que é também conhecida, porque ele chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha. E depois daí acho que a moda pegou, né? No Morumbi, o Corinthians venceu por 3-0 o Palmeiras e foi campeão, com gols de Edilson, Marcelinho Carioca e Diney. E claro que esse clássico tem muitas curiosidades, inclusive essa é a parte que eu mais gosto. A maior goleada foi a vitória do Palmeiras por 8-0 em 1933 no Palestra Itália, uma partida válida pelo Campeonato Paulista. Os gols foram 4 de Romeu Pellicari,
3 de Imparato e 3 de Gabardo. Do lado corintiano, a maior vitória foi um 5-1 no Paulistão de 1983, com 3 gols de Walter Casagrande. Até hoje, Ademir da Guia, o grande divino, é o jogador que mais atuou no derby. Foram 57 partidas. Inclusive, ele começou a sua carreira no futebol profissional em 1962, jogando um derby, e encerrou a sua carreira jogando outro derby em 1977. Um fato curioso dentro de um fato curioso. E o apelido do clássico, que é chamado de Derby Paulista, veio ainda na década de 30, criado pelo jornalista Tomás Mazzoni, da Gazeta Esportiva. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais uma história. Comenta aí o que vocês acharam de toda essa treta, quem vocês acham que vai ser campeão, ou quem foi campeão, como eu falei no início do vídeo, caso vocês estejam vendo esse vídeo no futuro. E é isso, valeu, tamo junto!